sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Carla Aiden, do componente de Ciências. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento? Aula 20, Objeto de Conhecimento, História dos combustíveis fósseis e das máquinas térmicas, Uso das tecnologias, Detalhamento, Revolução Industrial e a evolução das máquinas térmicas, Comparações de equipamentos, produtos construídos pelos avanços tecnológicos. Então vamos à nossa aula? Então, hoje nós vamos começar a nossa aula com uma perguntinha. Como vocês imaginam que seria viver sem eletricidade, internet ou carros? Ou então sem o seu precioso celular? Bem, queridos, já vivemos em épocas assim, sem essas tecnologias. Mas há um marco histórico que mostra aí como as tecnologias revolucionaram a vida das sociedades humanas. E esse marco é justamente a Revolução Industrial. Então, a tecnologia transformou profundamente a vida humana neste período. As máquinas a vapor aceleraram a produção no século XVIII, quando aconteceu aí a Revolução Industrial. E depois disso surgiu a eletricidade, o motor a combustão interna, o telégrafo, tornaram transportes e comunicações mais rápidas, dentre outras invenções. No século XX, a informática e a internet revolucionaram o acesso à informação. E hoje, com a inteligência artificial, a robótica e a biotecnologia, máquinas realizam tarefas antes inimagináveis, mostrando como a tecnologia molda o cotidiano e desperta curiosidade sobre o nosso futuro. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse período da Revolução Industrial. Bem, a Revolução Industrial foi um período de profundas transformações econômicas e sociais que se iniciaram ali em torno do século XVIII, para ser mais específica, na Inglaterra. Ela marcou a transição da produção artesanal para a produção industrial. Então, essa é a principal característica deste processo, impulsionada aí pela invenção e aprimoramento de máquinas, sendo as máquinas térmicas, ou seja, aquelas que funcionam a partir do calor, as protagonistas dessa mudança, que tornou a produção mais rápida e barata. E para entendermos melhor sobre este período, buscamos a ajuda da professora de História, a professora Michele Santos. Então, vamos ouvir o que ela tem a dizer. Olá, queridos! Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vim contribuir um pouquinho para falar sobre o desenvolvimento das máquinas no contexto da Revolução Industrial. Primeiro, o que é Revolução Industrial? Temos que lembrar que ela aconteceu na Inglaterra por volta do século XVIII e houve uma transformação nos meios de produção naquela época. Até então, o trabalho ele era artesanal, ele era manual e dependia, da produção de uma única pessoa. Com o processo de grandes navegações, de expansão marítima, comercial, houve também uma busca por produtos em grande quantidade. E nesse contexto tem a busca pelos tecidos ingleses, sendo que, como o trabalho ele era artesanal, essa produção ela era limitada. Então era necessário ter uma transformação nos meios de produção. E por conta disso, houve essa investida em fabricar, em inventar máquinas que pudessem auxiliar na produção desses tecidos para aumentar a produtividade. Então, vamos dizer que o laboratório para as máquinas foram justamente as máquinas de tear, que começaram a produzir o tecido em grande quantidade. Lembrando que a Inglaterra tinha ali o pioneirismo para fazer essa produção diferenciada, até porque não tinha guerras na Inglaterra, não havia ali uma problemática econômica que pudesse limitar esse desenvolvimento tecnológico e científico da época, certo? Estamos falando do contexto do século XVIII. Além disso, vamos observar também que foram incorporadas outras formas de desenvolver essa produção em larga escala, em aumentar essa produção, como por exemplo a utilização de uma engenhoca utilizada pelos mineiros ingleses para a retirada de água das minas subterrâneas. Esse tipo de engenhoca é o que nós conhecemos como máquina a vapor, e elas foram incorporadas nas indústrias têxteis,
ou seja, indústrias de tecidos e também nas locomotivas a vapor, nos navios a vapor. Isso foi uma revolução também nos meios de transporte. Então, vocês podem observar que uma invenção, né, a princípio, né, voltada ali para sanar as necessidades dos mineiros ingleses, ela foi aperfeiçoada por cientistas ingleses e foram colocadas nas indústrias têxteis e também nos meios de transporte, como a locomotiva e como o navio a vapor. E essas transformações, elas são contínuas. Atualmente, as máquinas, né, elas são cada vez mais desenvolvidas, utilizando também o que nós chamamos de inteligência artificial para dinamizar e aumentar a produtividade. Então, queridos, isto é um pouquinho da história do desenvolvimento das máquinas no contexto da Revolução Industrial. Então, vamos compreender melhor o funcionamento da máquina térmica, aquela que foi ali o princípio das outras máquinas que vieram depois, mais modernas. Bem, a máquina térmica ou as máquinas térmicas são dispositivos capazes de transformar energia. Que tipo de energia? Térmica, ou seja, aquela que é proveniente do calor. Quando se queima algo, põe algo em combustão, isso gera calor. Então, isso é energia térmica. Então, a máquina térmica ela vai transformar essa energia do calor em trabalho mecânico, ou seja, em movimento. Então, toda máquina térmica necessita de uma fonte de calor. Lá no começo, as primeiras máquinas térmicas funcionavam a partir da queima de carvão. Então, essa era a fonte de calor. E precisa também de uma substância de trabalho, no caso, o vapor d'água, que aí é capaz de ter o seu volume modificado e, consequentemente, movimentar algum mecanismo, como, por exemplo, roldanas, válvulas, pistões, que nós vamos conhecer daqui a pouco, certo? Então, só que a primeira máquina a vapor, aquilo que viria a ser a máquina a vapor, surgiu há muito tempo atrás, lá na Grécia Antiga. Então, vamos observar na nossa animação que as primeiras máquinas térmicas, ela era chamada de máquina de Héron. Então, essa máquina foi criada no século I pelo matemático e inventor grego Héron de Alexandria. Foi um dos primeiros dispositivos a mostrar como o vapor poderia gerar movimento. Ela era basicamente uma esfera, como vocês podem observar, uma esfera metálica, com dois tubos curvados. E esses tubos eles tinham uma abertura. Então, quando a água que estava dentro dessa esfera era aquecida, o vapor que saía de dentro da esfera fazia com que a esfera girasse, fazia com que a esfera entrasse em movimento. Portanto, essa aí foi a primeira máquina térmica, onde nós podíamos observar essa transformação do calor em energia mecânica, em energia no movimento. Mas naquela época, quando esta máquina ela foi criada, na verdade não era essa a intenção. Ela servia mais como um dispositivo de entretenimento, certo? Muito bem. Então, naquela época, essa invenção era vista mais como uma curiosidade científica do que como algo prático, algo que poderia ser colocado ali no dia a dia para funcionar algo. Mas a ideia ficou registrada na história. Então, séculos depois, lá no século XVII, um francês chamado Denis Papin retomou essa ideia de transformar calor em movimento e usou isso para fazer invenções. Então, ele criou o quê? A panela de Papin, o que viria a ser aí a panela de pressão. E, a partir de seus estudos, ele desenvolveu projetos que levariam à construção das primeiras máquinas a vapor. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre Denis Papin. Então, ele foi um físico e inventor francês, considerado um dos pioneiros no uso do vapor como fonte de energia. Ao observar a força do vapor dentro da panela, Papin teve a ideia de utilizá-lo para mover pistões. Então, vamos lá. Ele observando uma panela no fogo, ele viu que o vapor d'água era capaz de levantar a tampa da panela. E ele pensou, bom, é possível utilizar essa força para outros propósitos? Então, o que ele fez? Ele criou um dispositivo hermético, ou seja, uma tampa que impedia a interação
ou seja, a saída e entrada de ar, de líquidos de dentro da panela, e também criou um dispositivo para liberar um pouco da pressão de dentro dessa panela. E daí surgiu a panela de pressão. E foi a partir desta invenção que ele propôs aí um protótipo daquilo que viria a ser a base dos motores a vapor. Então, em 1690, ele projetou o modelo inicial da máquina a vapor, capaz de mover êmbolos ou pistões, que a gente vai ver agora na nossa imagem. Bem, então observem aí o que ele projetou. Vejam só. Então, a gente tem nessa região central, em azul, vocês estão observando o êmbolo ou pistão, que pode promover o movimento de subida e descida. Toda essa região externa aqui a gente chama de cilindro, certo? Aqui embaixo nós temos uma fonte de calor, ou seja, energia térmica, e aqui dentro do cilindro nós temos água. Então, a água ela é aquecida, e quando ela é aquecida, o vapor de água vai se expandir. Então, observem aqui. Há uma expansão do vapor de água empurrando o êmbolo para cima. Então, esse êmbolo ele vai atingir o nível máximo aqui em cima, certo? E depois ele vai passar por um processo aí de resfriamento. Quando o vapor de água resfriar, vai criar nessa região central um vácuo parcial, que vai fazer com que esse êmbolo ele desça. Então, a partir desse instrumento simples, o que aconteceu? Ele inventou aí o que seria a base para a movimentação das máquinas a vapor. Então, percebam aqui na nossa imagem que o êmbolo, após a formação do vácuo parcial, o êmbolo desce. E a repetição desse movimento, a expansão e a contração do vapor de água dentro do cilindro vai fazer com que o êmbolo suba e desça, certo? Muito bem, então a ideia do pistão móvel ou do êmbolo móvel, apresentada por Papin, foi um marco que influenciou diretamente o desenvolvimento dos motores a vapor e dos motores de combustão interna muito mais lá na frente, que foram fundamentais para a industrialização e também para os meios de transportes mais modernos, certo? Muito bem. Depois de Papin, muitos outros colaboradores vieram aí ajudar a construir o que viria a ser as máquinas a vapor, certo? Mas tem um nome que é muito importante, que é James Watt. James Watt aprimorou a máquina a vapor, tornando-a muito mais eficiente, prática e útil para a indústria e o transporte, o que impulsionou a Revolução Industrial. Watt não inventou a máquina a vapor do zero, mas transformou a tecnologia existente, introduzindo melhorias como o condensador separado, o que tornava a máquina muito mais eficiente e o que aumentou aí drasticamente sua eficiência energética e a aplicabilidade, certo? Então vamos observar um esquema que mostra aí as melhorias da máquina de Watt. Bem, observem que aqui na nossa imagem nós temos o local onde está contida a água. Essa água ela é aquecida e a partir desse recipiente o vapor de água é transmitido para essa outra região onde, aqui nós temos o pistão. Então, dentro do cilindro, o que vai acontecer? O vapor de água vai se expandir, empurrar o pistão, que vai movimentar a roda, e isso é o que revolucionou aí a máquina a vapor. Então, James Watt, ao queimar combustível, obteve o quê? O vapor de água que percorria um circuito até chegar a um cilindro. Dentro do cilindro, o vapor de água empurrava o pistão, que por sua vez, ao se deslocar, move uma roda. Quando o pistão alcança o extremo do cilindro, a válvula de saída se abre, liberando o vapor e o pistão, empurrado pela roda. Retoma a sua posição inicial atingindo a outra extremidade do cilindro, ou seja, um movimento de vai e vem impulsionando aí a movimentação da roda. Então, a válvula de saída então se fecha e a válvula de entrada volta a se abrir, fazendo com que o ciclo se inicie novamente. Então, o efeito final obtido é o giro contínuo da roda e do virabrequim. O que é o virabrequim? O virabrequim é justamente esse braço com articulação
que está conectado à roda e, de acordo com o movimento de vai e vem do pistão, faz com que a roda se movimente, certo? Então, a grande colaboração de Watt, na verdade, foi o condensador separado, que reduziu o desperdício de energia, aumentando o rendimento da máquina, e o movimento rotativo, que não existia até então, ou seja, esse virabrequim que era conectado à roda e fazia ela girar, o que permitiu que a máquina a vapor movimentasse engrenagens e não só bombas d'água, como acontecia anterior aos aperfeiçoamentos de Watt, certo? Muito bem. Então, a colaboração de Watt revolucionou as máquinas, certo? A partir do motor de Watt, o que aconteceu? As tecnologias foram desenvolvidas e mudaram a indústria e o meio de transporte de forma profunda e duradoura. Nas indústrias, ele possibilitou a mecanização em larga escala, aumentando a produção e reduzindo custos. E em 1804, houve uma outra grande colaboração, que foi a de Richard Trevithick, que pegou a máquina de Watt e toda o seu aperfeiçoamento e conectou o conhecimento que já se tinha sobre as locomotivas a carvão que existiam na época. E combinou as duas coisas, criando aí o trem a vapor. E logo depois surgiram os barcos a vapor, que encurtaram distâncias, facilitando o comércio e conectando regiões antes isoladas. Essa evolução impulsionou o crescimento das cidades, a expansão dos mercados e o surgimento de uma nova organização comercial, econômica e social, baseado na produção em massa e na mobilidade acelerada. Nesta época, a Inglaterra teve um desenvolvimento nunca visto antes, devido aí às conexões das linhas ferroviárias, devido ao desenvolvimento dos trens a vapor, certo? Então, vamos observar aí o impacto das invenções de Watt na indústria. Bem, na indústria, principalmente na indústria têxtil, foi uma das primeiras e mais impactadas por essa máquina a vapor. Antes disso, a produção de tecidos era artesanal, lenta e dependente da força humana ou da água. Com a introdução do motor a vapor, tornou-se possível acionar teares e fiadeiras de forma contínua e com maior potência, o que acelerou a produção e permitiu a instalação de fábricas em locais distantes de rios, porque antes era necessário a presença ali a fontes de água para movimentar as rodas d'água que ajudavam ali no funcionamento das fábricas. E o que antes era feito por um homem, agora era feito por uma máquina que substituía a mão de obra de 10 a 20 homens, por exemplo. Então, essa mecanização aumentou a produtividade, reduziu custos e deu início à produção em massa de tecidos, especialmente de algodão. Como resultado, a indústria têxtil cresceu rapidamente, gerou empregos, impulsionou o comércio e se tornou um dos pilares da Revolução Industrial, certo? Muito bem. Logo após a invenção da máquina a vapor, que deu origem aí a outras máquinas, principalmente na indústria têxtil, surgiu um pouco depois o motor de combustão interna, certo? O motor de combustão interna, eles surgiram como resultado da evolução tecnológica dos motores a vapor, muito usados durante a Revolução Industrial. Enquanto o motor a vapor dependia do aquecimento de água para gerar vapor e movimentar pistões, os motores de combustão interna utilizavam a queima direta de combustíveis, ou seja, não era mais a água em estado de vapor que fazia movimentar os motores, mas sim a queima de combustível como a gasolina e o diesel. E aquilo que antes estava dentro dos cilindros era água e vapor, agora era esses combustíveis que eram queimados e eram transformados em energia, certo? Então, agora era utilizada energia química para gerar movimento, que era uma forma mais eficiente e rápida para fazer as máquinas funcionarem. Então, essa invenção reduziu o tamanho das máquinas, aumentou a mobilidade e possibilitou a criação de automóveis, aviões e outros meios de transportes mais modernos,
marcando uma nova etapa do desenvolvimento tecnológico e industrial. E vamos observar algumas aplicações dos motores de combustão interna. Bem, eles são utilizados na propulsão de veículos terrestres e aéreos, como carros, caminhões, motos, aviões, acionamento de máquinas estacionárias, como geradores e bombas, o funcionamento de equipamentos industriais e de construção, como tratores, escavadoras, garantindo mobilidade e potência em diversas áreas. Bem, então nós tivemos aí duas grandes invenções, que foi o motor a vapor e o motor de combustão interna, que impulsionaram aí de forma revolucionária a indústria ali no período inicialmente da Revolução Industrial e outros momentos após a primeira Revolução Industrial. E vamos observar agora algumas transformações que aconteceram a partir disso, lá no século XIX. Bem, houve aí descobertas relacionadas à eletricidade. A descoberta e compreensão da eletricidade transformaram completamente a sociedade humana. Antes dela, o trabalho era majoritariamente manual, as comunicações eram lentas e a vida acontecia apenas enquanto havia a luz do dia. A eletricidade permitiu o surgimento de novos meios de produção, cidades iluminadas, sistemas de comunicação mais rápidos e tecnologias que moldam a nossa vida até hoje, certo? E dois grandes colaboradores para a compreensão da eletricidade foram Michael Faraday e James Maxwell, dois grandes colaboradores para a utilização da eletricidade aí no início do século XIX, certo? Nós temos também aí a invenção do telégrafo e das linhas telefônicas, que revolucionaram a comunicação à distância, tornando aí essa comunicação, na verdade, à distância, possível e mais rápida e ágil. E nas décadas recentes, nós tivemos aí a invenção da internet, na verdade, o desenvolvimento e popularização da internet, conectando o mundo de maneiras sem precedentes. E também tivemos aí o desenvolvimento da telefonia móvel, ou seja, hoje o nosso celular. Então, popularizando aí os telefones celulares e os smartphones, certo? Temos também as tecnologias emergentes, como, por exemplo, a inteligência artificial, internet, as energias renováveis, que estão aí para nos ajudar na preservação do meio ambiente, a impressão 3D e muitos avanços na medicina, certo? Então, ao longo dos últimos séculos, os avanços tecnológicos transformaram profundamente os objetos que usamos no nosso dia a dia. Equipamentos que antes eram grandes, lentos e acessíveis a poucas pessoas se tornaram cada vez mais compactos, eficientes e populares. Da indústria ao lazer, da comunicação ao transporte, cada nova invenção substituiu ou aprimorou o anterior, acompanhando a necessidade e o ritmo acelerado da sociedade em que vivemos, certo? Então, comparar produtos de diferentes épocas nos ajuda a entender como a tecnologia evoluiu, desde a energia a vapor e os motores de combustão até a eletricidade, os computadores, a internet, os smartphones. Então, essas mudanças não apenas melhoraram máquinas e aparelhos, mas redefiniram a nossa forma de viver, trabalhar e também de se comunicar, certo? Então, vamos observar agora a comparação entre alguns instrumentos e sua evolução ao longo da história, certo? Então, vejam só os aparelhos telefônicos. Então, antes eles eram volumosos, pesados e principalmente usados aí apenas para fazer chamadas. Hoje, os aparelhos, os celulares, os smartphones são leves, finos e oferecem uma ampla gama de recursos, incluindo aí câmeras de alta resolução, acesso à internet, aplicativos e muito mais. Então, percebo que hoje os smartphones, eles englobam aí o trabalho que era executado por diferentes instrumentos. Então, você tem calculadora, você tem máquina digital, você pode fazer um trabalho da escola no celular. Então, em um aparelho só, você executa diversas funções. Então, vamos observar aí também a transformação dos computadores. Vejam só. Então, nós temos aqui ao lado um computador mais antigo, né, um PC de mesa, e aqui do outro lado nós temos um notebook. Muito bem. Então, antes os computadores, eles eram grandes,
caros e principalmente utilizados por empresas e instituições acadêmicas de ensino. Hoje eles são muito mais acessíveis, são compactos, acessíveis, como eu já disse a vocês, e amplamente utilizados em nossas casas e em uma diversidade muito grande de atividades e propósitos. Eles são usados no trabalho e até para o entretenimento. Então, o primeiro computador ele era enorme, né? Ele ocupava aí cerca de 30 metros e ocupava uma sala inteira. Hoje nós temos computadores tão pequenos que são do tamanho ali de um grão de sal. Então, eles têm uma diversidade aí muito grande de aplicações e evoluíram bastante. Vamos observar também o funcionamento da TV. A TV hoje que existe aí são modernas, super compactas, certo? Mas nós temos aqui ao lado uma TV bastante antiga, na verdade. Né? Essa TV, antes, as primeiras TVs, elas tinham a imagem em preto e branco, e elas eram ligadas ali com um botãozinho que fazia um barulho, né? Hoje nós temos TVs que são finas, leves, com resolução de alta definição, te trazendo aí quase para uma imersão, né, daquilo que você está assistindo. Algumas possuem tecnologias tão avançadas como o OLED e a QLED, para cores vibrantes e de maior contraste. Já as mais antigas, né, elas eram pesadas, grandes e não tinham aí uma qualidade muito boa de imagem. Como eu disse a vocês, as primeiras eram até em preto e branco, ok? Temos também aí, por exemplo, observem as câmeras fotográficas, certo? Antigamente as câmeras eram analógicas e necessitavam de filmes que tinham ali uma limitação no número de fotos que você podia tirar. Quando era pequena, as câmeras elas tinham filmes que você podia utilizar, filmes com 12 fotos, 24. Ter um filme com 36 poses era o glamour, né? Hoje você tira fotos ilimitadas no seu celular com alta resolução, mas nem sempre foi assim. Então, hoje as câmeras digitais oferecem alta resolução, armazenamento digital, você tira infinitas fotos e muitas vezes são integradas aí a seus smartphones, como nós já vimos, permitindo capturar e compartilhar instantaneamente aquele momento especial que você está registrando. Temos também aí, percebam, a evolução dos automóveis. Então, os veículos automotores, antes eles eram movidos principalmente, né, a motores por combustão interna. Na verdade, ainda são assim, a maioria, né? Mas eles tiveram aí uma grande transformação na potência desses motores, nos modelos, desde o seu surgimento. E hoje nós temos aí o avanço que inclui, dentro da tecnologia dos automóveis, motores, veículos elétricos, os híbridos também, né, e tecnologias que dão assistência ao motorista, como piloto automático e carregamento aí sem fio, né, desse automóvel. Observem também que nós temos, olha só, esses dispositivos de armazenamento. Você conhece esse objeto ao meu lado? Acredito que os mais jovens não sabem o que é. Isso é um disquete. Acreditem. Ele já foi usado para guardar informações. Hoje, que você guarda na memória do seu celular ou guarda dentro de pequenos chips, como este que está aqui ao meu lado, antes eram armazenados em objetos como os disquetes, só que eles tinham aí uma baixa capacidade de armazenamento. Percebam que era tão baixa essa capacidade que não cabia nenhuma foto, não é? Mas hoje nós temos pendrives, SSDs e discos rígidos externos que oferecem grande capacidade, portabilidade e velocidade de transferência rápida de informações. Então percebam que aí, ao longo da história, as tecnologias foram evoluindo e revolucionando a vida em sociedade, a economia. Então percebam que em pouco tempo, nós, seres humanos, transformamos a nossa realidade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!